Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos aí. Estamos chegando aí às 8 horas, continuando aí com o nosso estudo do livro Os Mensageiros do André Luiz, aproveitando aí o finalzinho do ano. Daqui a pouco já estaremos em 2023, então estamos aí nas últimas horas, nos últimos dias deste ano aí de 2022, e a gente está dando continuidade aqui ao livro do nosso querido André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros. O objetivo do nosso estudo é a gente ler e comentar juntos aí essa obra aí, que é o livro subsequente do Nosso Lar, o que vem logo após o Nosso Lar, e que continua a história do André Luiz no mundo espiritual, um de vários, nós temos a coleção Vida no Mundo Espiritual, que vai trazer para a gente todas as situações e todas as experiências que o André Luiz tem no mundo espiritual. Então a gente aproveita aí para poder conversar. E hoje é interessante que nós vamos entrar num tema. Deixa eu só abrir aqui, capítulo 23. Nós vamos entrar aqui numa parte do livro que fala pra gente sobre o pensamento, e é uma coisa muito interessante quando a gente vai estudar a doutrina espírita, e as informações aí do mundo espiritual, é que os espíritos falam para nós de que a mente cria, a mente cria inclusive regiões do mundo espiritual. O mundo espiritual, assim como o mundo físico, ele é reflexo da mente dos seres que ali vivem, e num nível tal que a gente nem imagina. Hoje nós estamos vendo aí a ciência descobrindo aí sobre os mundos, as possibilidades aí das dimensões paralelas, dos universos paralelos, do multiverso, essa coisa toda que ainda empolga aí a mente dos teóricos da física, da ciência mais aplicada e mais profunda, E aqui no livro do André Luiz nós vamos ver um pouquinho disso também. Nós vamos estar falando ali de dimensões dentro das dimensões, uma coisa que os amigos espirituais ensinam pra gente. Uma das coisas que os amigos espirituais ensinam pra gente é que o mundo espiritual ele não é um local único, apesar dele ser ele existir, e pré-existir, ou seja, ele existe antes do mundo físico. O mundo espiritual ele é totalmente moldável, e totalmente transformável pela mente humana. Existem relatos aí dos espíritos que estavam aqui no nosso orbe aqui desde o início, que falam que o plano espiritual da Terra no início nada mais era do que o reflexo da floresta, ou da savana, ou da caverna, onde os homens primitivos se viam. Então quando eles desencarnavam, o mundo espiritual para eles representava o reflexo das experiências que eles tinham ali no seu cotidiano. Então, pro espírito desencarnado lá do homem, lá 10 mil, 50 mil anos atrás, falando aqui do grosso, claro que sabe de outros espíritos, o plano espiritual se referia e se refletia como uma continuidade ali da floresta, uma continuidade ali do mar, uma continuidade ali da caverna, do ambiente que lhe era próprio. E à medida que o ser humano vai evoluindo mentalmente, ou seja, que ele vai abrindo o campo de percepção, e à medida que ele vai passando por esse campo de percepção, ele vai construindo realidades espirituais cada vez mais complexas. E aí nós vamos ter as realidades espirituais que atendem as crenças e as expectativas, que são as realidades míticas, são os planos espirituais das variadas religiões, que eles vão dar nomes diferenciados de acordo ali com a sua da sua construção, E à medida que a gente vai fazendo isso, o que vai acontecendo? O plano espiritual vai se transformando para atender essas consciências. Então nós estamos aqui agora, no capítulo 23, fazendo nossa prece aqui para a gente dar início. Então vamos lá. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, pedimos neste momento amparo, auxílio e luz, para que possamos aprender e desenvolver juntos os valores da espiritualidade.
Dá-nos, Senhor, o entendimento e, sobretudo, o conhecimento necessário para compreender, aprender, acima de tudo, crescer com os ensinamentos desta obra abençoada, que é o livro Os Mensageiros. Ajuda-nos a compreender o sentido, o entendimento das letras e das palavras. Abençoa, Senhor, cada um dos que nos acompanham neste momento, oferecendo a cada um aquilo de que necessita. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, estamos aqui estudando o livro Os Mensageiros, no capítulo 23, que tem o título Pesadelos. E nós vamos falar aí da região espiritual. O André Luiz está nas regiões do umbral, umbral ali grosso, onde existe, dentro do umbral ali daquele, imagine o umbral como o tamanho do planeta Terra inteiro, tá, gente? O umbral envolve o planeta inteiro, E ali o André Luiz está numa região, do umbral, onde tem um posto de socorro. O que é um posto de socorro? É um local que a espiritualidade superior constrói em plena região trevosa para resgatar e para ajudar, aquelas entidades ali que estão passando por dificuldade, estão sofrendo, estão precisando de auxílio, mas que não são capazes ainda de ir para as outras realidades espirituais, os mundos mais equilibrados, as regiões espirituais mais equilibradas. E aí o André Luiz está lá, com o instrutor, o Aniceto, e um companheiro de trabalho chamado Vicente, que é um aprendiz como ele. E a gente vai acompanhar aqui o momento que eles estão dentro dessa instituição, que é ele descreve como quase que um castelo, uma coisa assim, para dar uma analogia para o nosso entendimento. E aí o que acontece? A gente vai perceber que eles vão numa região numa dependência desse posto, ou desse hospital do mundo espiritual. A gente pode dar um nome aí que for mais fácil de compreender. E nessa região, que estão uma série de espíritos adormecidos, quase, acho que 4 ou 5 mil entidades adormecidas, O capítulo anterior fala isso pra gente, a quantidade certinha, Então, milhares de espíritos que estão adormecidos, que estão sendo cuidados pela espiritualidade, As entidades iluminadas estão ali, os espíritos de bom interesse, os bons amigos espirituais estão ali com a intenção de estar ajudando essas entidades, no seu processo de recuperação, que é um processo lento, gradual, e extremamente demorado. Um processo que vai ali demandar ali, um bom espaço de tempo ainda. São espíritos que ainda estão muito presos à matéria, são espíritos que ainda estão muito desequilibrados, então eles vão ficar ali um bom tempo sem nem perceber muitas vezes que estão desencarnados. Então eles estão ali, e o André Luiz vai, junto ali com os amigos espirituais, nos dar algumas das suas impressões daquele ambiente. Vamos prestar atenção aqui, que é bem interessante, e a gente vamos tentar aproveitar. Pode falar, Betinho, pode falar. Não, eu acho que a gente chegou naquele momento que eu tinha te feito a pergunta da última vez, não é isso? Sim. Então tá. Manda a pergunta de novo, que já passou quase um mês, que a gente não volta no livro. Aí se você puder colar ela aqui pra mim, por favor, que aí nós vamos falar dela também, tá, minha amiga? Enquanto isso, a gente continua com essa leitura aqui, capítulo 23, Pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo serviços, Alfredo é o mentor o responsável por aquela estrutura espiritual. Nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Ou seja, então lá tinha milhares de enfermos e alguns nem passe recebiam, dado o estado que eles estavam, que era gravíssimo. Então o passe naquele momento ali não ia ajudá-los. Então eles se concentram naqueles que conseguem receber no momento. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto, sorridente. Acompanhamos o André Luiz, o Vicente, vão atrás do Aniceto, curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. O André Luiz, quando ele chega lá, ele fala que o ambiente parece que estão num cemitério a céu aberto, um monte de cadáver, mas que respiram dentro, que é como aqueles espíritos estão ali, desmaiados, dormindo. Vão lembrar que são os espíritos que
cultivaram a vida inteira, né, enquanto encarnados, a ideia de que não existe nada, que eles vão morrer depois que acabar, que eles vão dormir para sempre, ou que não existe nada esperando eles, então eles ficam daquele jeito ali, né? Quando nos encontramos, a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu então grave. Então eles andaram bastante, né? E aí quando eles estavam longe lá do trabalho do pessoal, né? Imagina-se uma região gigantesca, né? Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções, para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados. É necessário saibamos ver com clareza e precisão. Ele está falando de um processo que o André Luiz passou, né, e o Vicente, para melhorar a capacidade de percepção espiritual deles, para eles enxergarem, né, mais profundamente a mente, né, e aquilo que estava ao redor deles, lá no nosso lar. Tá? No início do livro isso acontece. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto, solícito. Temos na esfera das nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, e de consciência aliviada. Ou seja, ele está falando que enquanto existem esses espíritos que dormem ali séculos, né, existem no nosso lar, por exemplo, espíritos que precisam de descansar, e eles dormem, né, dormem igual a gente aqui, né. Os que são espíritos luminares superiores já não precisam mais disso, mas muitos espíritos, o caso do André Luiz, por exemplo, né, no livro Nosso Lar, a gente vai ver o André Luiz dormindo lá numa parte, lá até que ele vai encontrar com a mãe dele, né, que é outra história, né. Então, assim, alguns espíritos ainda precisam de descanso, bons espíritos, né, mas ainda muito materializados, né, muito simples, ainda não tão evoluídos, né, quanto, por exemplo, o Aniceto que está aqui, né, fez uma longa pausa, como quem estudava melhor o meio de sintetizar por não perder tempo, e acentuou: mas esses não precisam estacionar, como filhos da sombra, nas construções de emergência de um posto de socorro. Tipo assim, eles dormem, né, porque é só para descansar e se refazer. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou. Agora ele vai falar dos espíritos que estão ali, tá? Imagina o André Luiz, o Vicente, que é o companheiro de aprendizado dele, e o professor, que é o Aniceto. Vamos dar essa ideia. Um monte de maca, assim, com um monte de espírito, né, com feições de cadáver, assim, né, dormindo. Aí ele vai falar do estado desses espíritos para os dois agora. Olha só. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica da célula. Está falando que os dois são médicos, tá? O André Luiz e o Vicente. Né? Então, ele está usando termos, né, dos médicos da década de 40, tá, gente? Que foi quando aconteceu a história do livro. Também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, sondagem dos sentimentos, visão do plano mental. O que eles vão fazer ali agora? Eles vão entrar dentro do pesadelo daquelas pessoas, né? Então, cada um daquele que dorme está preso num mundo que ele criou. Imagina, a pessoa está lá dormindo, ele está vivendo um pesadelo, e dentro daquele pesadelo existe todo um mundo, que é o que ele criou com a mente dele, e esse espírito que está ali dormindo aparentemente para eles, está vivendo dentro desse pesadelo. O André Luiz e o Vicente vão entrar lá dentro da mente desse espírito e vão se ver dentro do ambiente, né, dentro daquilo que os espíritos que estão ali dormindo estão vendo. É como se tivesse alguém dormindo e sonhando aqui, e alguém chegasse perto e entrasse dentro do sonho da pessoa. Tá? Basicamente seria isso. Tá? Só para a gente poder entender. Né? E com expressão decidida concluiu resoluto: mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente esta irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções a seu alcance. Né? Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Ele falou para o André Luiz, tinha uma mulher lá deitada, num espírito desencarnado, né, naquele estado ali, né, de sono, e aí ele pede, né, para o André Luiz, né, para ele poder analisar o que ele está vendo dela. Tá? Aqui, ó, só ler a pergunta da Betinha. No capítulo 23, pesadelos, mau sono, quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelo.
É o que nós estamos lendo aqui agora. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam aparentemente mortos são presos de visões íntimas. Marcelo, minha dúvida é essa. Os que dormem em desequilíbrio são aqueles que sequer despertaram para a realidade de que estão mortos? Na verdade estão presos a situações que se encontram quando desencarnaram? É isso mesmo, isso aí. Eles nunca nem viram o mundo espiritual. Tá? Eles morreram e caíram num estado que é tipo um mundo criado dentro da mente deles. Tá? Então eles estão lá dentro daquele mundo lá, repetindo o processo, né? Repetindo coisas que os aterrorizam, que eles fizeram, que a culpa deles mantém. Eles não sabem que eles estão mortos, eles não sabem que eles estão no plano espiritual, não sabem nada disso. Eles estão presos dentro, é como se estivessem dentro da Matrix ali, vamos dizer assim, usar um termo moderno, né? Estão dentro de uma realidade que para eles é a única que existe. Tá? Então eles não sabem que tem espírito, que eles estão deitados, que eles estão dormindo, né? Para os espíritos que estão vendo e tratando deles, eles estão lá dormindo, desmaiados. Para eles, dentro da mente deles, eles estão num sonho, que é um pesadelo, né? No sentido, né? Eles estão presos naquilo ali indefinidamente. Por quê? Porque eles construíram aquilo para eles com a mente. É isso aí. Eles nunca nem viram o mundo espiritual. Né? Pode falar, Betinho. Fala. Tá, o seu som tá desligado. A minha dúvida, quer dizer, você já tinha me respondido isso, beleza. Mas agora eu fiquei pensando o seguinte: se tudo é criado pelo pensamento, e pessoas que têm um desequilíbrio grande, como por exemplo uma pessoa que sofre de esquizofrenia, ela vive no mundo dela. Então, quando ela desencarna, ela continua vivendo isso, ou aquilo foi uma encarnação, na próxima poderá ser diferente? Entendeu mais ou menos a minha pergunta? Entendi. Quando a pessoa leva isso com ela, o que acontece? O esquizofrênico normalmente ele mistura as coisas, né? Então, vamos pegar um exemplo do esquizofrênico no plano espiritual. Lá no livro Nosso Lar, quando o André Luiz vai lá com a Narcisa, e tem um rapaz que vê um monstro perto dele, lembra? Que até o pai dele é um espírito iluminado e tal. E aí a Narcisa fala assim, um monstro é o corpo dele que está em decomposição, né? Aquilo ali é um esquizofrênico, ou seja, ele vê a Narcisa, ele vê o André Luiz, ele viu o pai dele visitando ele no Nosso Lar, mas quando ele entra em surto, ele vê o monstro, ó, o monstro está chegando. Então ele percebe, ele não está num estado tão grave, né? Então assim, ele não está dentro né? Ele não está totalmente inconsciente, mas ele mistura. Outro exemplo, no livro do André Luiz, o escritor que via os personagens que ele tinha criado. Né? O cara tinha criado uma obra, não fala quem é, e ele era assombrado pelos personagens da obra dele. Tanto é que os espíritos viam os personagens também. Né? Então, naquele caso ali em particular, o que acontece? Existe, né, muitas vezes, um espírito, né, ele está percebendo o mundo espiritual, mas ele também está vítima de um surto esquizofrênico, né? Então ali está mesclado. Esse aqui é mais grave, tá? Esse caso aqui é mais grave. Pode falar, Luiz. Pode falar. É porque seu som está desligado. Sobre música. Eu não estou conseguindo te escutar. Pode falar. Aí, assim, foi como realmente especialização assim, na cabeça e tal. Só que aí tinha um personagem que eu resolvi desenvolver, que ele era baseado no... Sabe? Eu não estou conseguindo te escutar direito, tá muito ruim o som. Tá ruim? É. Tenta abrir o som que está na sua câmera, que talvez fique melhor. Tá muito distante, eu não estou conseguindo escutar direito. É a câmera. Pega. Tenta falar agora, vamos ver. Para eu não ouvir, é porque no celular não tá bom. Oi, tenta falar, vamos ver. Qualquer coisa você escreve também. Bom, tipo assim. Se não der, mas pode falar, tenta falar que vamos ver se melhora. Nesse ano, eu comecei a escrever um livro sobre música. Aí, tipo assim, a história, eu colocava as músicas lá e tal, e eu misturava as músicas que eu gostava. Aí, bem, porque eu resolvi introduzir no livro um inferno e o cara lá de baixo. Esse aqui é a direção, você viu? Esses espíritos superiores. Aí, o personagem principal, eu me identificava muito com ele.
Aí, tipo assim, era como se esses espíritos e essa energia ruim conversasse comigo. Entendeu? Aí eu cheguei até uma certa parte, tipo assim, tô quase terminando o tempo, só que tá muito tenso, porque eu tô muito conectado com esses personagens que eu acho que são espíritos ruins. Entendeu? Aí eu tive uma experiência aqui, meu primo. Eu sou primo do Caio e sobrinho da Priscila, não sei se você conhece ela. Aí, tipo assim, no dia do Natal, ele já apareceu esse espírito pra mim, entendeu? Tipo, incorporou o meu primo, e aí eu fiquei com muito medo, entendeu? E eu achava que era o espírito que estava conversando comigo no livro, sabe? Ele assim, está muito bom. Música que é do cara, vem lá, né? E eu queria só fazer pra ficar livre, entendeu? Mas o livro parece que eu compreendi muita coisa e muita verdade sobre o ódio, a falta de amor que antes do ódio, o que eu estou fazendo com isso foi isso. Entendi. Aí eu sinto como se eu tivesse que terminar o livro para mostrar para as pessoas, mas eu ainda não me sinto posto para terminar. Entendi. Eu sinto que alguém termine o livro, porque eu quero entrar em contato com as pessoas. Deixa eu tentar resumir aqui, você fala se eu conseguir entender bem. Até pro pessoal aqui que está escutando também, para te dividir com eles. Você é filho da Ana Paula, né? Sou. Ana Paula é grande amiga do coração. Seu pai também. Então o que acontece? Tudo que existe no universo, tá? Tudo que existe é pensamento. Então, o pensamento é a maior força do universo, né? Então, pelo pensamento, eu atraio aquilo que é semelhante e eu afasto aquilo que é diferente, né? Então, por exemplo, o meu pensamento, nós estamos aqui estudando, né? O que está acontecendo? As pessoas que estão interessadas em estudar, elas estão participando aqui com a gente. Houve uma atração, né? Quem acha isso aqui um saco, um porre, entra aqui, olha e sai fora, porque não é o que está atraindo, isso é a mente, né? Quando eu vou escrever, né? Você está falando, estou escrevendo um livro e tal, né? Quando você escreve uma história, o que está acontecendo, né? A sua mente está sintonizando com alguma ideia, né? E você está traduzindo essa ideia, né, para o papel, né? Ou seja lá para o que for. E o que vai acontecer? Enquanto você escreve, né? Inteligências, né? Seres que estão no mundo espiritual vão ser atraídos por esse pensamento. E eles vão, né, se aquilo for agradável para eles, eles vão se sentir atraídos e vão começar a tentar influenciar o que está sendo escrito, né? Ou seja, vão tentar passar a ideia deles junto com a sua, né? Alguns percebem isso de uma maneira indireta, né? Chamam isso de inspiração, né? Eu tive aqui eu tive uma epifânia, uma inspiração, aquela coisa toda. Outros vão falar assim, tem alguém me contando o que eu tenho que escrever aqui. Isso varia de pessoa para pessoa, né? O que acontece no caso que eu estava contando aqui, né? Esse autor era um autor muito famoso. E o que dava força para essa visão que ele estava vendo? Porque além da mente dele, que escreveu, né, o livro tinha sido publicado, as obras tinham sido vendidas para muita gente pensava nesses personagens, e cada vez que alguém pensava nesse personagem, aquela criação mental ganhava força. Então, né, imagina um personagem hoje da cultura pop aí, imagina, por exemplo, vamos pensar que eu vou assistir uma série, aí eu vou ver lá um personagem da série, né? E aí todo mundo começa a pensar nesse personagem, né? Esse personagem, se alguém tiver uma mente que puxa aquilo, ele vai criar esse personagem do mundo espiritual. E pode até ver esse personagem do mundo espiritual. Porque essa energia que vai dar origem a esse personagem, né, que não é um espírito, tá, gente? Tá? É o fruto do pensamento de todo mundo junto. Tá dando para entender? Oi? Assim, de ter contato com algum personagem no plano espiritual. É possível. Aí o que acontece? Pode acontecer. Pode acontecer de algum espírito que se identifica com isso até se passar pelo personagem. Falando, sou eu aqui, eu quero falar com você. Ele meio que absorve aquilo ali, né? E ele se apresenta como personagem. O Allan Kardec ele fazia uma brincadeira que fala assim, se você chamar uma pedra na reunião mediúnica, vai aparecer uma pedra lá e falar assim, eu sou uma pedra.
É uma pedra? Claro que não, é o espírito que está lá se passando pela pedra, né? Porque todo mundo quer falar com a pedra, alguém aparece em nome da pedra. Entendeu? Então, assim, esses personagens, né? Eles podem ser duas coisas. Ou podem ser, igual eu tô falando aqui, né? O fruto da mente de todo mundo, né? Ou da sua mente, ou da mente do desencarnado. Ou pode ser algum espírito, né? Algum espírito desencarnado que está aproveitando, né, dessa história, dessa construção, desse livro, dessa obra, para poder colocar as ideias dele ali. Pode ser uma criação de outra pessoa e você está sendo médium daquilo, né? Então, o que acontece aqui no caso particular aqui do André Luiz? O André Luiz está fazendo exatamente isso. Ele vai entrar dentro da mente da pessoa, né? E aí nós vamos entender como é que funciona esse processo. Olha só o que ele vai fazer aqui. Eu acho que vai ajudar você a entender. Olha só, né? Procurei, ó, ele começou a olhar para a mulher, lembra? Tá deitada lá, né? Desmaiada, dormindo. Focalizei aquela máscara feminina com todos os recursos mentais. Por quê? Máscara, por quê? Porque era um espírito muito deformado, tá? À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzenta e escura que se lhe ia condensando ao entorno da fronte. Ou seja, o André Luiz começou a ver uma sombra escura ao entorno do rosto da mulher. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. E reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Olha só, o André Luiz estava lá do lado de fora, olhando para a mulher, ele começou a concentrar nele, agora ele estava dentro de uma cidade, né? E uma casa modesta, e ele estava entrando dentro da porta da casa, ou seja, ele entrou dentro da mente da mulher, ele está vendo o que é o pesadelo daquela mulher, ele está lá dentro da mente dela, ele não está enxergando mais o mundo espiritual que está do lado de fora. Se alguém chegasse lá, só ia ver o André Luiz olhando para ela assim de maneira fixa e não ia perceber o que estava acontecendo, mas ele estava dentro da mente dela agora, ele não enxergava mais nada. Ó, lá dentro, um quadro horrível e angustioso, ele está vendo o pesadelo dela, é como se ele tivesse entrado numa sala e tivesse acontecendo uma situação que ele está descrevendo. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Você está vendo ela, a mulher, né, e uma pessoa conversando. Isso tudo na mente dela, tá? Isso não está acontecendo. Isso é uma lembrança dela, ele está lá dentro. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele, incapaz de se defender. Nunca, nunca te perdoarei, dizia a mulher, acrescentando em tom pesado, morrerás esta noite. Viu o infeliz cair exausto. Né? Então eles conversam e o cara cai. O André Luiz vendo isso. Envenenaste-me com a bebida mortal, dizia ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para os meus filhos. Não me mates, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Ou seja, ela está conversando com um cara que era amante dela, né, que era casado, e ela tinha envenenado o cara estava morrendo na frente dela. Tá? Isso é uma lembrança dela, que é um pesadelo, ela está presa dentro disso, e o André Luiz está vendo a história. Rebocado no assoalho, rebocando-se, quer dizer, ele está caído, se virando no chão, né? Tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me pelo amor do Eterno. Quem sabe poderia auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que possa te ajudar. Não me mates. Não me mates. Né? Então o cara estava pedindo para não matar ele. De súbito, crivou-lhe a mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou um pesado martelo e exclamou: Deus não existe. Deus não existe. Morre, infame. E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em um carrinho de mão, através de um trilho ermo. Olha só, o André Luiz está vendo toda essa história. Ele está lá com um espectador invisível daquilo, né? Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas a observei parada junto à linha férrea. Sondou os arredores, certificando-se do isolamento em que se encontrava, e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Via disposto o cadáver para que a cabeça fosse decepada a passagem do comboio, retirando-se apressadamente, conduzido o pequeno carro vazio.
Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareciam bandidos de vestes negras. Era ela, agora, quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um homem vigilante, mas, ao meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez, que ela própria. Então, o André Luiz vê tudo isso dentro da mente dela. Ela está presa nisso, ela fica repetindo essa visão o tempo todo. Para quem está do lado de fora, é só um espírito deformado que está dormindo ali numa maca. Tá? Dentro da mente dele, né? Ela está vendo isso tudo. Acuda-me, acuda-me, gritava espavorida, e continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz, senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime, recordei as lições recebidas em nosso lar, e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse do mundo, ao meu lado, na família de sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não me cabia, não conhecia o passado total? Ter-lhe sido dado em educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um lar, de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento. Que laços uniriam a vítima, igualmente digna de piedade? Como teria começado o drama? Não sabia. Né? Então o André está lá pensando, o que aconteceu, como é que foi, né? Ele começa a querer ter raiva dela, o que ele faz? Não vou ter raiva dela não, porque eu não sei a história dela. Se ela fosse minha irmã, não ia querer ajudar, né? Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos agora, indagar-lhe a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de ajudá-la, quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto, que exclamava bondoso: "Vem, André." Então Aniceto tirou ele daquela situação. "Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram esta irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e auxiliar com êxito." O que aconteceu ali? O pensamento do André Luiz de ajudar ela, ajudar a acalmá-la um pouco. Né? Então, assim, o que aconteceu? A mente do André Luiz sintonizou com a mente dela. Porque ele acreditava na coisa que ela gostava? Não, porque ele queria ajudar. Aí nós vamos entender a questão da mediunidade. O que é mediunidade? Eu atraio aquilo que eu penso. Quando eu quero me afastar de alguma coisa que eu considero negativo, o que eu faço? Eu tento modificar meu pensamento. Então, se eu estou pensando demais em alguma coisa e aquilo está me atrapalhando, o que é ideal para me sair dessa situação? Me afastar daquele pensamento. Como é que eu faço isso? Ocupando a minha mente com outras ideias. Aí eu vou te dar uma dica, Luiz Otávio. Né? Se isso está tomando uma forma que você não está dando conta de sair, afasta. Guarda esse material, deixa isso guardado em algum lugar, esquece disso e ocupa sua mente com outra coisa. Para você desconectar daquela energia. Até que num momento futuro, se você quiser, se você der conta, né, você consiga voltar à situação. É o caso do André Luiz aqui, olha só. Ele viu toda aquela história, ele queria ajudar, mas naquele momento não tinha como ele ajudar. Né? E aí o amigo tirou ele da situação e falou: ó, você já fez demais. Só seu pensamento já ajudou a companheira ali. Né? Então agora você aprendeu alguma coisa. Não é o momento de ajudar ela. Ou seja, não é o momento de desenrolar aquela história ali. Né? Ela ainda precisa, ela ainda não dá conta de sair daquela situação. Né? Então quando a gente está, né, sentindo a influência de algum espírito, quando a gente está sentindo a influência de alguma ideia, e aquilo é pra gente uma coisa assim que a gente não consegue fugir daqui de jeito nenhum, né? A gente tem que ligar o nosso alerta vermelho. Né? Nós temos que ligar o nosso pensamento e falar assim: pega aí, né? Não é por aí não. Né? É muito bom, é muito legal, mas eu não vou me entregar a esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a gente precisa ter equilíbrio e autocontrole. Quem manda no nosso pensamento somos nós. Quem manda nas nossas ideias somos nós. Nada que é da espiritualidade do bem constrange. O que é constranger? Nos obriga a fazer alguma coisa.
Jesus não obriga ninguém a fazer nada, né? Ele chamava a gente. Então o que eu te recomendo sobre isso? Dá um tempo nessa escrita. Se isso está te incomodando da maneira como está incomodando, tá uma coisa assim muito pesada, né? Você não consegue sair, né? Melhor afastar. Afasta, se recupera, se equilibra e aí depois você avalia o que fazer mais pra frente. Pode falar. Você falou que dia bom não obriga a jogar as coisas. Porque esses dias eu estava na academia, treinando. Aí eu senti como tipo assim, se tivesse Jesus e a minha avó que morreu do meu lado. Aí depois de alguns dias, assim, eu postei algumas coisas no Instagram de Deus, de espiritualidade, era como se alguém estivesse falando para eu fazer. Entendeu? Aí ele pediu isso por vontade própria. Entendeu? Tipo assim, fazer uma coisa no dia, no dia de Natal, à noite, assim, que tipo assim, eu acordei de noite e postei umas frases lá, relacionadas a Deus, desses textos, que eu nem lembro de que eu postei. Entendi. Não sei se foi Mas o que? muito bom. Eu entendi o que você está falando, mas o que acontece? Tudo o bem não constrange. O bem não fala assim, você tem que fazer isso. Quando alguma coisa se aproxima da gente, começa a fazer pressão para a gente fazer alguma coisa, faz isso, você tem que fazer isso, faz isso. É sinal vermelho que a gente tem que ligar. Normalmente quem faz isso são os espíritos equilibrados. Porque os espíritos equilibrados, eles querem fazer o que eles querem fazer, não importa a consequência daquilo. Eles estão ali como se eles fossem viciados em alguma coisa e eles querem resolver aquela questão ali e eles querem fazer do jeito deles. Então eles vão constranger, eles vão tentar convencer, eles vão ficar lá chamando, vão tentar chamar atenção, né? Os espíritos equilibrados, os bons espíritos, não fazem isso, tá? Espíritos iluminados, eles não tentam obrigar a gente a fazer nada. Muito pelo contrário, tá? A influência dos espíritos mais iluminados é uma influência pacífica. Às vezes é uma ideia, uma coisa suave, sutil, né? Até mesmo para deixar a pessoa ter o livre-arbítrio dela. Né? Porque o que acontece? Quem constrange, né? Eu vou contar a história aqui, já contei pro pessoal aqui, ó. Nós estamos chegando no final do capítulo, né? A gente estava estudando há uns anos atrás, né? Quando eu fazia um estudo mediúnico, tinha um rapaz que frequentava lá com a gente, lá no Francisco, e eu vou falar disso, sobre a reunião mediúnica. E esse rapaz, ele chegou na casa espírita e ele psicografava, ele escrevia muito. E aí o que acontecia? Ele começou a participar da reunião e um dia ele ligou para mim e falou assim, olha, quando eu estou na minha casa, eu sinto uma vontade incrível, irresistível de escrever. Eu escrevo a madrugada inteira, escrevo, né, e me acordam de noite para me escrever, e eu acordo, né, e ele tipo assim, ele quase não dormia por causa disso. E eu falei assim, tá, mas isso aí é uma coisa que você se sente obrigado? Ele falou assim, eu tenho que fazer aquilo, enquanto eu não fizer, eu não escrever, eu não vou ter paz. Aí eu falei assim, então isso aí não é dos espíritos de luz. Por quê? Porque o que acontece? Ele estava sendo envolvido com espíritos que queriam escrever, né? E um monte de coisa sem nem pé nem cabeça que estava sendo escrito, né? E que estavam ali viciando a energia dele, ou seja, enquanto eles escreviam, eles estavam lá sugando a energia dele, né? E ele se viu obrigado a fazer aquilo. Ele estava sob um processo que a gente chama de processo obsessivo. Não é um espírito de luz que estava trazendo uma mensagem de amor para ele uma vez por mês, uma vez por semana. Eram entidades que queriam que, se ele pudesse, ele largava o trabalho e a vida dele para escrever. Ele estava sendo dominado ali por entidades desequilibradas, né? E o que aconteceu? A gente falou isso para ele e ele não quis. Simplesmente ele largou a reunião, né? E nunca mais voltou. Por quê? Porque ele queria, de certa forma, continuar com aquilo. Né? Nem sei como é que ele está hoje, né? A situação dele, né? O Ego está falando aqui, né, pelo Instagram, né, dos espíritos que a gente recebe dentro da reunião mediúnica. Aí é outro caso. Quando a gente está dentro da reunião mediúnica, a espiritualidade ajuda aquele espírito a se comunicar, né? E aquele espírito, ele não precisa estar no mesmo nível que a gente. Ou seja, eu não preciso ser um assassino para receber um espírito de um assassino na reunião. Aí a espiritualidade ajuda ali, para poder juntar ali os dois. Né? Normalmente é o quê? Por pontos em comum. Às vezes aquele espírito é um assassino e eu não. Mas às vezes ele é um pai e eu sou pai também. Aí é o ponto em comum. Não é o ponto do assassinato. Entendeu? Então a espiritualidade ali, eles estão fazendo um trabalho e eles mesmos separam depois. Tá? E não é um vínculo que dura.
tá? O vínculo que a gente cria pelo nosso pensamento, né, é um vínculo que vai ser duradouro. Por quê? Porque normalmente são pensamentos e ideias que são parecidos com as coisas que eu gosto. Já viu quando você cria amizade com alguém porque você gosta das mesmas coisas que aquela pessoa? Você fica até ansioso para conversar com ela sobre aquilo, né? Por exemplo, eu gosto de Star Wars, né? Então eu tenho um monte de amigo meu que gosta. Aí eu fico lá, nossa, você viu o episódio novo do Mandaloriano? Que doido lá. Nossa, lá o Luke Skywalker, né? Você fica até ansioso para conversar, você vai no fórum da internet, né? Por quê? Porque a minha mente está sendo atraída por aquilo. Então eu fico discutindo aquilo e quando a pessoa conversa com aquilo de mim, me alimenta. Eu acho bom. Eu fico, não, pô, eu vou contar. Nossa, eu vi um negócio novo, eu tenho que contar pro meu amigo lá. Será que ele viu também? É essa energia, né? Então assim, pra gente poder modificar, isso não é uma coisa positiva, que não faz mal para ninguém, né? Que são os nossos gostos. Mas imagina, por exemplo, uma pessoa que está com um desequilíbrio qualquer, um vício, né? Ou desequilíbrio no campo do sexo, ou desequilíbrio em algum campo, tipo, uma pessoa que quer criar mentira, ou que quer destruir alguém, ela atrai seres que pensam igual a ela, né? Então, assim, os espíritos que vão ser atendidos na casa espírita, eles têm afinidade, mas às vezes não tem sintonia. O que é afinidade? Afinidade, às vezes, você gostar de uma coisa que o outro gosta, ou tem uma característica que o outro tem. Por exemplo, o cara fala assim, eu gosto do Milton Nascimento. Se for um espírito na reunião que gosta do Milton Nascimento, ele pode ser o que for. Já tem um ponto em comum entre a gente, facilita o processo. Né? Não quer dizer que eu gosto do lado dele lá de ser assassino, de matar, de roubar, não sei do que mais, né? Não quer dizer que ele gosta do meu lado, por exemplo, que eu gosto de evangelho. Não quer dizer que ele gosta de Star Wars, que eu gosto, né? Mas eu tenho um ponto comum. Qual que é o ponto comum? Eu gosto do Milton Nascimento, ele também. Estou dando um exemplo aqui, né? Então pode ser uma música, pode ser um pensamento, pode ser uma situação, pode ser um problema, né? A gente atrai espíritos que têm problemas semelhantes aos nossos, né? Então, assim, a pessoa que é muito depressiva, ela vai atrair depressivos. A pessoa que só pensa, o hipocondríaco, que é aquela pessoa que só pensa em doença, vai atrair um monte de hipocondríaco desencarnado, que vai ficar lá, ó, né? Conversando mentalmente com aquela pessoa sem ela perceber e alimentando ela, né? E a gente gosta, né? Eu tenho uma tia minha que é hipocondríaca, o melhor assunto da vida dela é falar de doença. Se você parar pra ela e falar assim que você teve uma doença, fala, não, fui no médico ali, né? Ela vira pra mim e fala assim, nossa, onde que é que você foi? Aí eu falo assim, eu fui no médico tal, e o que você tava sentindo? Aí eu falo, isso, nossa, eu sinto isso também. O que ele te passou de remédio? Se eu falar, ela vai lá e compra. E se ela conversar com 10 pessoas contarem 10 doenças pra ela vai ter as 10 doenças. Aquilo tá alimentando ela. Isso é a mente, né? Isso funciona com o encarnado, funciona com os espíritos, né? Quando que eu gosto muito de alguém? Quando aquela pessoa afiniza comigo nas coisas que eu gosto. Eu gosto de vai na festa, você chega lá, tá todo mundo falando do assunto que você não gosta. Eu chego numa festa, né? Aí tá lá todo mundo falando lá de, vamos ver, de funk, tá todo mundo falando lá de jardinagem, agricultura, e eu não ligo pra nada disso. Eu olho assim, não sei o que é um trator, não conheço o nome de uma árvore, de uma planta, sem nada. Não conheço MC Kelvinho, MC Joãozinho, não conheço nada. Eu me sinto totalmente deslocado, não é? A gente fica com vontade de ir embora, a gente tá num ambiente que é diferente da gente. Aí eu chego num lugar, lá tem 4 caras lá falando, não, você viu lá, né? Você leu aquele livro novo lá que explica lá a origem dos Lord City, do Star Wars? Nossa senhora, esse cara. Você leu lá o novo livro do Senhor dos Anéis lá, né? As cartas perdidas do Tolkien. Aí você fica alimentado por aquilo. Pensamento e mediunidade fluem da mesma forma. O que a gente tem que fazer é um processo de vigilância. O que é a vigilância? Vigiar é perceber o que eu gosto, o que faz parte da minha intimidade, que me faz bem ou que me faz mal. Então, por exemplo, imagina que eu sou um cara que eu gosto, vamos botar um vício horrível aí, roubar. Né? Eu tenho uma facilidade, eu adoro passar a perna nos outros, roubar os outros. Né? Então eu percebo que aquilo é negativo. O que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar aquilo. Eu vou me afastar de quem fala de roubo. Não, mas vão ter uma vantagem que faço igual casco fora. Porque se eu ficar, eu caio. Entendeu? Eu estou dando um exemplo aqui, né? Então, assim, com espíritos e com mediunidade é a mesma coisa. Se você está sentindo que aquilo ali está te prejudicando, afasta. Ah, mas o espírito achava, o problema é dele. Faz prece. Aí nós fazemos prece. Jesus, resolve o problema do companheiro aí. O meu anjo da guarda, meus amigos espirituais, né? Tem um companheiro espiritual aqui que está doido para escrever um livro aqui comigo, mas esse tema que ele quer escrever aí, né? Não vai rolar, né?
esse espírito vai afastar. Quando ele vê que você não está mais afinizando com ele fala, nossa, que chato. É igual a gente mesmo, né? Fala assim, a pessoa começa a não gostar das coisas que a gente gosta, fala assim, nossa, que cara chato. A gente busca afinidade. Né? A vida é afinidade. É conforme a moça aqui, o André Luiz, ele foi lá, ele ajudou, mas ele saiu, porque ele não tinha afinidade com aquilo. Né? Às vezes, se fosse um outro espírito, ele ia ficar preso lá dentro junto com ela. Por quê? Porque às vezes ele tem um caso semelhante. Né? Então, assim, afinidade é a base de tudo. Né? Deixa eu só terminar aqui, ó. Aqui, ó. Conforme observam de perto, sabem agora do que cada um dos que dormem aqui, atormentados, dormem e vivem estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Basta lembrar que a dívida em toda parte anda com os devedores. Olha que interessante, né? Ela tinha assassinado lá o amante, né? E aquilo lá estava preso na mente dela. E aonde ela estava lá no mundo espiritual, aquilo caminhava junto com ela. Enquanto ela não se liberta daquilo, né? Ela fica presa. E com expressivo olhar acrescentou, voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. E na próxima semana nós vamos falar da prece da Ismália. Tá? Então o que acontece? Para a gente entender. Vivemos em espírito Afrado Emmanuel, onde projetamos no nosso pensamento. Onde está o nosso pensamento? Nós estamos ali. Né? Como que eu sei qual que é o meu pensamento? Só ver o que eu gosto. Quer saber para onde que eu vou quando eu desencarnar? É só parar e falar assim, o que é a coisa que eu mais penso durante o meu dia? É para lá mesmo que eu vou. Então tem gente que fica preso dentro do carro, porque o carro é o que ele mais pensa. Tem gente que fica preso dentro da casa, porque a casa é a coisa que ele mais pensa na vida dele. Tem gente que fica preso no trabalho. Tem gente que fica preso no banco, no dinheiro. Né? Fica assombrando o cofre. Por quê? Porque a vida inteira dele só pensou naquilo. A mente dele, tudo gira em torno daquilo. Pensamento. Né? Como é que eu saio de um pensamento que está me dominando, que eu estou achando desagradável? Eu roubo o tempo dele. O tempo que eu ia ficar lá fazendo coisa que eu não devo, pensando que eu não me agrada mais, que eu quero fugir daquilo, eu vou ocupar com outras coisas. Né? É a famosa ditado lá dos nossos avós lá, e bisavós, mente ou vazia, oficina do diabo. Então assim, ocupa seu pensamento com outras coisas que não vai sobrar tempo. É matemático, não tem jeito, o dia tem 24 horas. Né? Quanto mais à toa eu estou, mais eu penso naquele objeto de desequilíbrio. Então quando eu estou ocupado, aquilo eu vou redirecionando as minhas ideias. O Paulo de Tarso chamava isso de encher o nosso coração com o Espírito do Cristo. O que ele estava falando? Tem um vício, tem um problema? Então vamos pensar em Jesus, pensar no Evangelho, fazer coisa boa, ajudar o próximo a amar, crescer, desenvolver, melhorar. Né? Vamos fazer alguma coisa de útil. Né? Vamos pegar uma vassoura, varrer a casa. Não estou dando um exemplo bobo. Né? Vamos fazer uma coisa que me agrada, vamos visitar alguém que eu gosto, vamos conversar com uma pessoa, vamos sair do isolamento. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Estou arejando o meu padrão mental. Né? Tô arejando a minha mente e aí eu consigo o resultado que eu espero. A mudança é fácil? Não. Por quê? Porque é fácil pra gente entrar naquilo que a gente gosta. Né? Aí o cara fala, não fala, isso não é porque tem um prazer envolvido. Por isso que vício é tão difícil de vencer. Por isso que defeito é tão difícil de vencer. Por quê? Porque tem um prazer associado. Né? Então o cara que está lá traindo a mulher dele todo dia com uma e com outra, ele tem um prazer, ele é associado em fazer aquilo. Né? Ou ele muda, ou ele vai sofrer a consequência daquilo lá uma hora. Que é o quê? É o fim do relacionamento, é o fim do entendimento dele, a mudança. Não tem. É igual o cara que rouba. O cara que rouba, o que está acontecendo? Ele está pegando o valor do outro fácil, não tá? É fácil, é prazeroso, né? Eu tô com dinheiro no bolso, né? Uma hora alguém me pega no pulo. O que vai acontecer? Eu vou perder tudo aquilo. Ou eu mudo, ou o universo propõe uma situação que vai me tirar daquilo aí. Né? É a consequência da minha ação. Né? Então isso é uma coisa para a gente poder sempre refletir. Né? Pessoal, nós vamos terminar, lembrar, amanhã nós temos um estudo, né? Amanhã o nosso estudo é tema livre, tá? Na quinta-feira o tema é livre, então o pessoal vai perguntando, a gente vai falando, né? 8 horas. E nós vamos fazer um estudo sobre o autismo, esqueci não, tá gente? Só estou organizando aqui com a Edneia aqui, porque é ela que conhece mais do assunto, autismo e espiritualidade, não esquecemos dela. Pode falar, Luiz Otávio, nós estamos no finalzinho. Algumas coisas que eu estou olhando bastante esses dias, que eu acho que é muito importante, é uma dor de cabeça, que não passa nem enterrando. Assim, teve um dia que eu fui lá de bicicleta, aí tipo assim, eu andei uns 10, 12 quilômetros. Aí tipo assim, quando eu tinha acabado, não tinha passado dor de cabeça, entendeu? Só hoje, quando eu fui nadar um pouco, passou dor de cabeça, sabe?
Tipo assim, quando eu vou dormir, é tipo o momento mais difícil do dia, porque eu não quero entrar em contato com os espíritos negativos, entendeu? Aí fica muito angustiante pra mim. Eu acho que assim, me arruia às vezes colocar uma momento assim mais calma, uma pedaço e tal, mas eu durmo de usar mesmo assim, fica muito difícil, sabe? Bem difícil. Aí não sei o que eu posso fazer pra melhorar essas duas coisas. Ó, vamos fazer o seguinte, colocar o seu nome no nosso tratamento, que a gente tem sexta-feira, a gente faz um tratamento aqui pelo Instagram, e nós vamos colocar o seu nome no nosso tratamento, beleza? Vamos fazer prece, fazer uma corrente para Jesus te abençoar, te ajudar, né? E pedir, né, muito, não só por você, mas por todos nós, né? E sai da onda, entendeu? Ocupa sua mente com outras coisas. Rouba o tempo, entendeu? Não fica preocupado demais, não. A espiritualidade vai ajudar, tá bom? Nesses dias mais difíceis, o Ego está falando aqui, devemos buscar mais a prática da oração, pois com certeza temos muitos desafios encarnados. Orar e vigiar, exatamente. Depressa. Vamos vigiar. Como é que a gente vigia? Prestar atenção no que eu estou sentindo. Quando for uma coisa que não me é agradável, pular fora daquilo. Né? Eu não sou obrigado a seguir numa coisa que está me fazendo mal, não. Muito pelo contrário. Né? Com certeza, você está certo. Mas dormir de luz acesa, você acha que é melhor ou luz apagada nesse caso? Aí não tem, isso não tem nada a ver. O que tem a ver é o seu pensamento. É que eu recomendo para você fazer prece antes de dormir. Se te agrada dormir com a luz acesa ou com a luz apagada, isso aí não vai fazer diferença. O que atrai é isso aqui, ó, ideias, pensamentos. O imã é o cérebro, é a mente, né? Então vamos fazer uma prece para a gente terminar, né? Vamos lá, pedir a Jesus neste momento, por todos nós, por cada um dos que estão escutando, que recebam neste momento paz, a luz, a bênção. Jesus, divino amigo, ajuda-nos a seguir. Dá-nos, acima de tudo, a capacidade e o potencial de amar. Envolve a cada um de nós e permite que possamos estar junto a Ti. Fica, Senhor, conosco. Abençoa, ilumina, protege. Dá-nos a oportunidade de ser úteis e ilumina o nosso coração e a nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Então amanhã, gente, né? Lembrando, 8 horas, né? Vamos estar aí de novo com o estudo aqui, né? Quem está chegando agora, o estudo vai ficar salvo. Tô vendo que você está chegando agora, Felipe, meu amigo querido, né? E vai ficar salvo amanhã às 8. Às 8 nós temos, né? Vai ser perguntas e respostas de espiritualidade. Vai ser o tema livre, tá? Quem quiser perguntar, falar, né? Então é isso. Tenham todos uma boa noite, né? Até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite, amigos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.